A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 359 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando hoje a carta de Judas, amém? Eu espero que você separe um tempo e faça a leitura dela, né? A nossa porção diária de hoje é somente essa carta, que tem apenas um capítulo, né? São poucos versículos, na verdade 25 versículos, e eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no verso de número 3, onde a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Bom, essa carta aqui ela é bem curta, mas com muito conteúdo. Então, assim, não vai dar para nós aprofundarmos em todos os assuntos aqui, porque, embora pequena, ela tem assuntos para estudarmos aí um bom tempo, correto? Essa carta foi escrita pelo próprio Judas. Esse aqui não é o Judas Iscariotes, correto? Esse Judas é o Judas que era irmão de Tiago e assim também irmão de Jesus. Ele mesmo diz isso lá no verso de número 1. Amém? Acreditamos então que, como os irmãos de Jesus não criam nele no começo do seu ministério, depois, provavelmente, da sua morte e ressurreição, eles passam a crer no Senhor Jesus e muito mais do que isso, né? Eles passam a anunciar a palavra de Jesus Cristo. Essa carta foi escrita muito provavelmente nos anos 60 depois de Cristo, já que ela defende uma mesma postura do que a segunda carta de Pedro, tendo até alguns textos que parecem ter sido tirados de lá, correto? Então é muito importante que você, ao ler essa carta, que você tenha lido segunda Pedro. Se você não leu, leia ela. E é importante depois que você leia lá, e você vai ver aí algumas semelhanças importantes entre esses dois autores. Essa carta ela tem um foco principal, falar da importância do cristão em não vacilar, em lutar constantemente pela sua fé. E quando nós falamos de luta pela fé ou de batalha espiritual, que é o que muitas pessoas gostam de usar o nome, aí o termo, batalha espiritual, que na verdade não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, né, de alguém em sonho lutando com o espírito e tal. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de comportamentos, de ações, de atitudes que nós devemos tomar diariamente para lutar contra o pecado e contra o diabo e os seus obreiros, correto? O diabo tem obreiros, pastor? Tem obreiros. Nós vimos isso lá na segunda carta aos Coríntios. E o diabo também tem seus seguidores, que são os famosos anticristos, não o anticristo, anticristos, que nós também já vimos nas cartas de João, correto? Agora, olha que coisa interessante. O verso 3 que nós vemos para o nosso devocional poderia ser muito bem um resumo dessa carta. E ele diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, o que dá a entender que os irmãos que receberam essa carta também criam em Jesus da mesma forma que Judas cria e os apóstolos também. Ele diz assim: sentir, ou seja, ele foi inspirado por Deus a escrever essa carta por causa das dificuldades que esses irmãos estavam enfrentando, que muito provavelmente eram as mesmas que ele, Judas, estava enfrentando, assim como os apóstolos também enfrentaram. Ele diz assim: senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Quem são esses santos que receberam essa fé, essa salvação? Esses santos são os irmãos da igreja, né? Sou eu, é você, aqueles que viviam naquela época e que criam em Jesus. Nós somos chamados para sermos santos, diz a palavra do Senhor. Agora, como que Judas sugere que nós venhamos lutar pela fé, correto? Será que Judas está falando do que muitas igrejas dizem aí, uma batalha espiritual que é travada enquanto você dorme, enquanto você ora, e tem um anjo aqui em cima da sua cabeça, brigando com milhares de demônios? Não, não é disso que Judas está falando. Então Judas começa a explicar que o inimigo da igreja é o diabo e o pecado, correto? E eles formam uma parceria muito importante. Porém, tanto o diabo quanto o pecado, para se manifestarem, eles precisam usar pessoas que abram espaço, que doem a sua vida para ele, correto? Da mesma forma que Jesus está recrutando discípulos, Satanás e o pecado também estão recrutando discípulos. E olha que coisa interessante, esses indivíduos, ao que está escrito no verso 4, eles se infiltraram dentro da igreja e ninguém percebeu que eles se infiltraram ali, correto? Isso aqui é muito importante, porque Pedro relata isso, Paulo relata isso e João também relata isso, que os inimigos dos cristãos estão dentro da igreja. Irmãos, isso é muito sério, correto? Hoje não é diferente. Os inimigos de Cristo e dos cristãos estão dentro da igreja. São pessoas que frequentam igrejas, são pessoas que têm cargos em igreja e, como nós vamos ver aqui hoje, muitas vezes pastoreiam igrejas. Porém, olha que coisa interessante, Judas dá muitos, mas muitos adjetivos para esses ímpios, essas pessoas que nós podemos chamar literalmente de anticristos, correto? Eles não são o anticristo, mas eles fazem parte do movimento, está no devocional de ontem, você pode acompanhar aí. Então olha que coisa interessante, sem serem notados eles entraram na igreja, e olha como eles são, verso de número 4 ainda, eles são pessoas ímpias. Que são pessoas ímpias? São pessoas que cometem a impiedade, ou seja, pessoas que não têm temor de Deus. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. O que seria transformar a graça em libertinagem? Paulo fala disso também nas suas cartas. Isso significa você pegar a liberdade que Jesus te deu para você não ser obrigado a viver de uma forma obrigatória. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. As pessoas pensam que a graça veio facilitar, correto? A vida do homem, para que o homem pudesse viver para Jesus, mas ao mesmo tempo fazer tudo o que ela quer. E não, amados, Jesus não veio facilitar, correto? Quando nós estudamos o Sermão do Monte, você deve se lembrar disso, você vê que Jesus, ele aumentou o parâmetro, ele diminuiu a saída do funil. Então, ou seja, a graça, ela estreitou as portas do reino dos céus. Então agora só passa aqueles a quem a graça ajudar, e não aqueles que querem. Então nós não podemos, irmãos, estar na igreja e vivermos no mundo. Estarmos na igreja e fazermos o que nós queremos. Ah, mas o pastor A, a igreja B, falou que eu posso fazer isso. Irmãos, nós temos que tirar isso da cabeça. Nós não podemos ir pelo que os homens ou denominações falam. Nós temos que ir pelo que a Bíblia Sagrada nos fala, correto? Então eles transformam a graça em libertinagem. E olha que coisa interessante, assim como João escreveu e Paulo também escreveu, ele vai dizer que estes negam a pessoa de Jesus Cristo, correto? Então são pessoas que não creem em Jesus. Eles dizem às vezes até crer, mas na prática eles não creem. Então Judas vai falar que esse povo está destinado à condenação. E ele vai dar alguns exemplos. O primeiro exemplo ele dá é do povo que saiu do Egito. E ele diz aqui coisa interessante, que foi Jesus quem libertou eles. Isso dá a entender então que Jesus é Deus, assim como João declarou. Então Jesus salva eles do Egito, mas por eles não crerem, lembre bem disso, por eles não crerem, eles foram destruídos
no meio do deserto. Lembra do que João disse no capítulo 3? Aquele que crê já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. A nossa vida eterna, disse João, que é crer em Jesus Cristo. Então nós precisamos crer, correto? Então esses, por não crerem, pereceram no deserto. Anjos, por se rebelarem, foram guardados para o dia do juízo final, que são aqueles que se rebelaram contra Deus. E depois ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, que também foram dados de exemplos de castigo do fogo eterno, correto? Então esses homens estão condenados como esses exemplos aqui, como o povo do Egito, os anjos caídos e Sodoma e Gomorra. Quem segue o exemplo desses homens está destinado ao mesmo sofrimento. Isso é muito, mas muito importante para nós, amados. Amém? Olha que coisa interessante. Esses homens não têm temor, correto? E ele vai dar um exemplo de temor. Ele vai dizer que o arcanjo Miguel, quando lutou com o diabo por causa do corpo de Moisés, porque provavelmente Satanás queria usar o corpo de Moisés como um instrumento de idolatria, ele não disse para Satanás, eu te repreendo. Por quê? Porque Satanás também faz parte de uma hierarquia de anjos, correto? Então, ao invés de ele dizer, eu te repreendo, ele disse, o Senhor te repreenda. Isso significa que existe uma forma correta de você agir diante de Deus. Nós não podemos sair fazendo na igreja, fora da igreja, tudo que nós queremos do jeito que nós queremos. Alguns pastores criam doutrinas, inventam ensinamentos, criam até autoridades, né, dizendo que sobre eles há uma legalidade maior. Tudo mentira, amém, amados? Nós temos que tomar muito cuidado hoje. Existe muita falsa influência que tem induzido o povo de Deus ao erro. Agora, olha o que diz o verso 10. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Ou seja, quando são coisas que eles querem defender, eles mentem. E aquilo que eles leem da Bíblia que eles não entendem, eles começam a falar mal. Como, por exemplo, às vezes tem uma doutrina clara na Bíblia, e pela pessoa não estudar ela, não analisar ela, ela faz o quê? Ela nega aquela doutrina. Ela diz que aquilo é mentira, é uma invenção. Então nós temos que tomar muito cuidado, correto? Agora, olha outros exemplos que Judas dá sobre esses homens. Ele primeiro deu do povo do Egito, deu dos anjos caídos e do Sodoma e Gomorra. Agora ele vai dar mais exemplos, porque esses homens se parecem com estes aqui que Judas cita. Então, o primeiro deles que ele vai citar é Caim. Qual é o exemplo que nós podemos ter de Caim? Alguém que serviu a Deus com sobras, alguém que não quis se consertar diante de Deus, que recusou a correção de Deus e que matou seu irmão por inveja, correto? Então nós temos alguém aqui que adora de qualquer jeito, alguém que não ouve a voz de Deus, alguém que não se submete à vontade de Deus e alguém que inveja o seu irmão, correto? Esses homens se parecem com Caim. Outra coisa, eles se parecem com Balaão. São profetas que se vendem, eles são gananciosos. Eles não trabalham no reino por causa do reino, eles trabalham no reino por causa de dinheiro, correto? E por último, eles são pessoas que amam fazer rebelião, como Corá. Lembra de Corá? Ele não aceitava que Deus falava com Moisés. Para ele, Deus tinha que falar com todo mundo, mas ele não era um homem de oração, ele não era um homem de leitura bíblica, ele não era um homem de obediência, correto? Como Deus ia falar com ele? Amém? Então, isso aqui são exemplos. Então, nós temos pessoas que não adoram, pessoas que não obedecem, pessoas que invejam os seus irmãos, nós temos pessoas que são gananciosas e temos pessoas que causam revoltas. Vamos sair dessa igreja, porque esse pastor aí pega muito no pé. Vamos sair desse ministério, porque esse pastor está errado, eu vou abrir uma igreja que está certa. É difícil, amados, é difícil. Até um tema polêmico, né? Eu queria muito que você não me entendesse mal, mas nós temos que tomar um cuidado muito grande hoje em dia. Amém? Agora, olha o outro exemplo que Judas vai dar desses homens, que eles são pastores, correto?
mas eles não são pastores de ovelhas, eles são pastores de pastores. Por quê? Eles apacentam a si mesmos, eles não têm cuidado por ninguém da sua igreja, da sua comunidade, do seu povo. Eles não se preocupam em perguntar como o irmão está, em orar pelo irmão, se for necessário, montar ali uma cesta básica, assistir aquela pessoa. Ele não se preocupa em levar um ensino bíblico para aquela igreja, porque a preocupação dele é arrecadar para ele mesmo. Mas Judas diz mais, que eles são comparadas com árvores que não dão frutos, são árvores mortas, árvores que são arrancadas pela raiz. Então são pessoas infrutíferas, ou seja, são pessoas que não produzem frutos de justiça, não produzem almas e não entregam resultados no reino de Deus, correto? Então nós temos que estar muito atento com esse tipo de pessoa que batalha contra a fé que você alcançou em Cristo Jesus. Agora, Enoque também profetizou contra esses homens, correto? E disse que Deus havia um juízo destinado para eles, ou seja, eles não escaparão. Mas Judas vai dar mais adjetivos para essas pessoas lá no verso 16, e diz que eles são murmuradores, descontentes, ou seja, alguém que está sempre insatisfeito com tudo, correto? Que vive somente segundo os seus próprios desejos carnais. E eles são bocas que vivem falando coisas arrogantes, e além de tudo, eles adulam pessoas por motivos interesseiros. Irmãos, isso é demais, né? Está muito claro de você identificar alguém que trabalha dentro da igreja, mas ao mesmo tempo está trabalhando para o reino do diabo, correto? É aquela pessoa que vai pregar uma mensagem que não é bíblica, que não é de Deus, mas que faz o povo chorar, pular, se arrepiar, e fala apenas do ego do homem. Que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te honrar, que Deus vai te exaltar, porque você é uma joia rara, você é precioso. Mas Cristo na mensagem está completamente esquecido. Tome muito cuidado. Eu acho que é a 10ª vez que eu estou falando, tome cuidado. Porque realmente você precisa tomar cuidado, eu preciso tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado. Amém? E olha o que vai dizer ainda Judas. Os apóstolos já nos haviam alertado sobre esses homens. Que apóstolos que o Judas está falando? Ele está falando de João, está falando de Pedro, está falando de Paulo, correto? Tanto que ele usa um texto que está em 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Olha o que ele diz no verso 18. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas próprias paixões, correto? Agora, olha que coisa interessante. Além deles zombarem da graça de Deus, zombarem da verdade, de uma doutrina bíblica, eles vão dizer com uma pessoa que está ensinando a Bíblia com calma, é alguém frio, é alguém gelado, é de se assombrar, né, irmãos? Então, Judas vai falar que eles são pessoas que zombam da graça de Deus. E eles promovem divisões, correto? Era o que eu acabei de falar agora, os exemplos que eu dei aqui agora. E além do mais, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Agora, como que a igreja vai lutar pela fé contra esses homens? O verso de número 20 em diante nos ensina a não somente lutar por nós, mas a ajudarmos outros irmãos que estão sendo enganados. Então Judas diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima, uma fé santa, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros arrebatando-os do fogo, e a outros sejam compassivos. Então Judas nos ensina a fazer o quê? Nos fortificarmos na fé verdadeira, no orar sempre no Espírito, correto? Nos ensina a andar em amor e nos ensina a ter compaixão das pessoas. Se nós vivermos dessa forma, nós não somente vamos resistir esses falsos mestres, esses falsos pastores, como vamos conseguir salvar a outros, correto? Pregando a palavra para eles, ensinando a palavra com amor, nunca atacando ninguém, mas sempre falando a verdade, tirando a dúvida. Você vê que tem algumas pessoas que têm dúvidas, eles estão ali, eles acham que é algo de Deus,
mas eles têm dúvidas, eles não sabem o que realmente é de Deus e o que realmente não é, correto? E cabe a mim, cabe a você, leitor da Bíblia Sagrada, ensinar essas pessoas o caminho da verdade. Por isso eu vou deixar aqui recomendado. Você acha que essa palavra que você tem assistido aqui todos os dias é de Deus? Você acompanha com a gente a leitura bíblica? Se você acompanha, você sente que é de Deus, compartilha com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quem sabe, como está escrito aqui, você vai livrar alguém do fogo do inferno. Alguém que não sabe que está sendo condenado. Quem vai salvá-lo? Nós? Eu? Você? Não. O verso 24 diz que Deus é poderoso para fazer isso. Nós somos apenas instrumentos. A graça salvadora vem de Jesus Cristo. Amém? Que você possa se firmar na fé e lutar na fé. Não com as suas mãos, não, mas como Paulo diz em Efésios, com as armas espirituais. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, te louvamos e te bendizemos pela sua bondade e pela sua misericórdia. Nos abençoa neste momento, nos fortaleça neste momento, perdoa o nosso pecado e nos capacite. Nos capacite a viver para o teu reino, para a tua glória e a lutarmos por uma fé verdadeira. Nos ajude a combater os falsos mestres, os falsos ensinos, mas também, Senhor, a lutarmos para salvar as almas que estão sendo enganadas e iludidas por aqueles que não ensinam a verdade. É assim, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, compartilha, se inscreva e ativa o sininho, dando joinha se você gostar. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus.